minha família me enviou uma cesta de frutas de Natal e uma conta da viagem de esqui, paga com meu cartão. Meu nome é Lohane Wexler. Tenho 72 anos. Moro sozinho em Bridger Creek, um lugar onde os invernos duram mais do que a memória, e os correios ainda sabem todos os nomes nos envelopes. Eu era contador. Hoje em dia, basicamente preparo chá, conto flocos de neve e tento evitar que esta casa fique muito silenciosa. Não estou contando esta história para reclamar. Estou contando porque, em algum lugar, alguém pode ter recebido uma cesta de presentes de Natal dos próprios filhos e uma conta sobre a qual nunca foi questionado. Algumas mágoas não fazem barulho. Algumas traições não precisam ser gritadas. Elas chegam em um extrato bancário, em um cartão de felicitações de 3 palavras. Naquele momento, você percebe que o mundo que você pensava ser sua família já havia mudado há muito tempo. Se você já se sentiu um fardo, uma carga demais, um problema a ser administrado só porque amava profundamente, então talvez esta também seja a sua história. Na manhã de Natal, às 9 horas, na varanda coberta de neve, peguei uma cesta de frutas amassada junto com um cartão que dizia exatamente 3 palavras: Pacífica. Às crianças. Nenhuma Feliz Natal, nenhuma mãe, nenhum nome, exceto a impressão desbotada da empresa no canto inferior, Shade Mountain Fruit Baskets Co. Uma loja de presentes em grandes quantidades que conheço oferece descontos de última hora. Levantei a cesta. As maçãs já estavam murchando e, de alguma forma, pareciam mais pesadas, como se carregassem algo mais antigo dentro. Coloquei-o sobre a mesa da cozinha. A neve derretida deixou um anel úmido na superfície de madeira. O filme plástico tinha um leve cheiro de produtos químicos misturados ao ar frio, o que me fez estremecer. A cafeteira no balcão ainda zumbia. Eu a deixara ligada desde cedo, não para ninguém, apenas por hábito. Na maioria dos anos, eu assava waffles de canela, ligava a estação de música clássica, sentava perto da janela e esperava alguém ligar. Mas este ano, não havia waffles, nem luzes, nem esperança. O aroma de canela ainda pairava levemente na cozinha, como se a própria casa não estivesse pronta para se livrar das memórias. Uma vez, a Raquel me disse: você devia colocar uns enfeites de Natal, dar um toque festivo. Mas ela nunca voltou para casa, apenas mandou lembranças no chat do grupo. Todos voltaram Raquel, Evan, Lily. As mensagens eram sempre curtas, refinadas e conclusivas. Sem perguntas, como se eu fosse apenas um endereço de entrega. Sem precisar de resposta. Servi-me de um café e coloquei a caneca perto da janela. A neve cobria o quintal, tapando a antiga trilha que levava aos pinheiros. Bridger Creek estava silenciosa esta manhã. No rádio, um locutor local falou de reuniões de fim de ano, onde todas as gerações se reúnem. Dei um sorriso irônico. Reunidas. Nem me lembro da última vez que ouvi alguém passar por esta porta. Um caminhão da FedEx parou em frente ao portão. Peguei meu celular, com a intenção apenas de verificar a previsão do tempo, mas meu polegar, por hábito, deslizou para um aplicativo de mídia social. A primeira imagem que me veio à mente, Raquel, Lily e Eva em pé ao lado de uma enorme árvore de Natal em Aspen Lodge, Colorado. Luzes douradas, um buffet de vinhos, uma lareira acesa. Cada um segurava uma taça de champanhe, vestindo suéteres tricotados à mão, sorrindo com o tipo de alegria que não cabia em mim. Rolei a tela até a legenda. Raquel havia escrito: aqueles que mais importam. Li as palavras lentamente, em seguida, novamente, aqueles que mais importam. Não chorei. Só notei que o café tinha esfriado mais rápido do que o normal. Desliguei o telefone e fiquei ali, imóvel, por um bom tempo. Minha mente se voltou para o dia em que levei todos eles à Disneylândia quando Lily fez 10 anos. Fiz 8 meses de pagamentos para pagar aquela viagem. Naquela época, nunca me ocorreu que eu estava investindo em ser esquecida. Um zumbido suave. Uma notificação de texto. Notificação do Chase. Você acabou de fazer uma compra, $17.560, Aspen Lodge Resort, DEC 2327, cartão com final 1470. Olhei para o número. Meu coração desacelerou. 1470, meu cartão, aquele que uso para compras. Lembrei-me exatamente onde o havia deixado, na pequena gaveta embaixo do meu caderno de orçamento.
E me lembrei com a mesma clareza da última vez que Evan perguntou: Mãe, você ainda lembra da sua senha, só por precaução? Coloquei minha xícara de café na mesa. Sem tremores, sem pânico, apenas um frio silencioso que se aprofundava em minhas palmas. A cozinha parecia estranhamente ampla, como se o silêncio não apenas preenchesse o espaço, mas também se instalasse silenciosamente sobre mim. Fui até a gaveta e a abri. O cartão ainda estava lá, enfiado na borda do caderno, ao lado de um toco de lápis que eu havia guardado sem motivo. Peguei-o e o virei. A tarja magnética estava gasta por anos de uso em postos de gasolina. Eu não me lembrava de ter dado permissão a ninguém para usá-la. Mas, pensando bem, não foi permissão, foi? Não foi dizer não quando Evan pediu ajuda para pagar algo rapidinho. Foi dar a senha para Raquel porque ela tinha esquecido a carteira. Foi Lily me mandando uma foto de um recibo com a mensagem: usei seu cartão, eu te pago de volta. Ninguém nunca fez isso, e eu nunca pedi. Sentei-me novamente na cadeira de madeira da cozinha, com o cartão ainda na mão. O velho relógio na parede tic-taqueava lentamente, o ponteiro dos segundos envelhecendo junto com a casa. A luz entrava pela janela, lançando uma longa faixa no chão onde o carrinho de brinquedo da Lily costumava andar durante as férias. Costumávamos fazer casinhas de gengibre juntos. Eu arrumava os doces do jeito certo. Raquel sempre colocava açúcar de confeiteiro demais. Evan colocava discos de 10 antigos para tocar, e Walter, meu marido, sentava perto, fingindo ler, mas sorrindo sempre que olhava para cima. Eu costumava achar que esses momentos durariam. Liguei o rádio novamente. I'll Be Home for Christmas começou a tocar. Mas, desta vez, o verso em If Only in My Dreams parecia ter sido escrito para mim. Eu não precisava que ninguém voltasse para casa. Eu só precisava ser lembrada. Mas, claramente, nas fotos e nos recibos, eu não estava lá. Eu era apenas a titular autorizada do cartão, Lorraine Wexler. Coloquei o cartão no bolso do casaco e me virei para olhar a cesta de frutas, ainda ali, uma estranha pequena testemunha da minha existência. O suficiente para ser reconhecida, não o suficiente para ser verdadeiramente convidada. Sem telefonema, sem pedido de permissão, sem batidas na porta. Mas eles tinham as informações da minha conta e as usavam como se fossem deles. Vesti o suéter velho do Walter, o mesmo que ele usou no nosso último Natal juntos. Ainda cheirava levemente a fumaça e sabão barato. Enrolei um cachecol cinza no pescoço. Lá fora, a neve ainda caía, leve, mas constante. Abri a porta. O vento entrava como se estivesse esperando a manhã toda. As pegadas da FedEx ainda estavam frescas nos degraus. Saí. A neve chegava aos meus tornozelos, gelada. Mas não parei. Não tinha para onde ir. Mas eu sabia que se ficasse, se continuasse a bancar a mãe quieta e solícita, nada mudaria. Eu precisava respirar ar de verdade, não aquele que cheirava a maçãs amassadas, aquele em que você conseguia ouvir o vento. Saí da varanda. O vento assobiava entre as árvores. Ouvi um som estranho, como se algo tentasse falar, mas nunca fosse ouvido. Parei, olhei para a mata e, pela primeira vez em anos, não me senti como aquele que havia sido deixado para trás. Senti-me como alguém que finalmente havia saído. Eu costumava acreditar que, se nunca pedisse nada, meus filhos sempre me guardariam no coração. Mas, nos últimos 2 anos, as contas continuaram chegando, e uma pergunta nunca foi feita: Mãe, você tem o suficiente? Essa pergunta ecoou na minha mente a manhã toda, como um leve murmúrio cada vez que minha mão alcançava minha xícara de café e a soltava. O vapor que subia turvava o ar, misturando-se ao cheiro forte da neve derretida do lado de fora da varanda. Sentei-me na cadeira de madeira, com as costas doendo da noite anterior, depois de passar tanto tempo organizando o velho arquivo. Meu marido costumava chamá-lo de a mala de provas. Ele nunca gostou da quantidade de papéis que eu guardava, mas eu sempre me sentia mais segura sabendo que tudo estava ao meu alcance: extratos de contas, formulários de plano de saúde, até mesmo uma passagem de avião para o Kansas de 1994 que eu nunca usei. Peguei uma pasta e a abri, folheando recibos, o saldo devedor da mensalidade da Lily, o resumo do plano de saúde da Raquel, até a receita de endocrinologia do Evan, tudo com meu nome listado como pagador. No total,
Nos últimos 2 anos, gastei $73.040. Nem todas as cobranças foram altas. A maioria foi de algumas centenas, mas a forma como se acumulavam como intermináveis pedidos silenciosos me fazia sentir mais frio do que o vento lá fora. Peguei outro papel, uma carta pela metade, a letra trêmula de uma noite que não me lembro direito. A primeira linha dizia: acho que vou ficar bem se eu simplesmente mantiver a paz e não incomodar ninguém. Eu pretendia enviá-la para Walter, só para sentir que ainda estava falando com ele, mas nunca fechei o envelope. Ficou enterrado nos arquivos, como uma parte de mim que havia se apagado, mas nunca encontrou um lugar para descansar. Por volta do meio-dia, vesti meu casaco comprido, calcei os sapatos e dirigi até o Chili's, o único café aberto nos feriados. As estradas estavam escorregadias, mas meus pneus velhos sabiam como lidar com a situação. Moon River tocava baixinho no rádio. Lá fora, tudo estava coberto de branco. Um pinheiro debruçava-se sobre a varanda de alguém, com sua estrela inclinada para o lado. O Chili's estava tranquilo. Bob estava sentado à sua mesa de sempre, com o chapéu de cowboy ainda na cabeça, como sempre. Doris acenou quando entrei. Alguém passou por aqui? Perguntou ela, adicionando mais açúcar ao seu chá de hortelã. Não, eu disse. Eles estão ocupados. Nós dois sorrimos, aquele tipo de sorriso discreto que só se compartilha com alguém que conhece a dor de ser deixado de lado. Doris tem 84 anos, mente afiada, joelhos fracos. Eu ainda ajudo a preencher formulários de benefícios e corrigir erros em seus documentos de aposentadoria. Ela diz: para pessoas da nossa idade saberem como acessar sites do governo, isso é impressionante. Pedi panquecas e café preto e sentei-me perto da janela. A neve caía lentamente, como cinzas. Bob contou a história do inverno em que a rodovia congelou e a cidade só comeu batatas por 3 dias. Fiquei ouvindo até a metade, meus pensamentos ainda presos no número 73.040. Depois da refeição, dirigi para casa. O vento aumentou. O sol estava brilhando, mas não trazia calor. Entrei, pendurei o casaco, tirei os sapatos e fui até a mesa perto da janela. Meu laptop antigo precisa de 2 tentativas para ligar. Abri o navegador e entrei no banco. Eles ainda usam a mesma interface. Eu conhecia cada aba, cada clique. 3 nomes apareceram na tela: Evan Wexler, usuário autorizado, Raquel Pierce, usuária autorizada, Lily Wexler, usuária autorizada. Encarei aquelas palavras, não com raiva, nem mesmo com tristeza, apenas com aquela familiaridade oca, como abrir um quarto antigo e perceber que alguém já havia limpado seus pertences há muito tempo. Movi o cursor lentamente de um nome para o outro: Evan, Raquel, Lily. Cada um me trouxe de volta um tempo em que eu dizia a mim mesma que eles estavam apenas pegando emprestado. Quando Evan perdeu o emprego após o fracasso de sua startup, dei a ele meu cartão para ajudá-lo a se manter em boa situação perante a família. Quando Raquel se divorciou, paguei o plano de saúde dela para que ela pudesse se concentrar em sua saúde mental. Quando Lily abandonou a faculdade, paguei aulas de yoga em um imóvel alugado por temporada para que ela tivesse espaço para se encontrar. Nenhum deles me pagou de volta, e nenhum deles jamais perguntou se eu tinha o suficiente. Abri a gaveta e tirei uma caixa de lata velha onde guardava o que ninguém mais precisava além de mim: extratos, cartas, recibos. Dentro, havia um caderno onde eu listava todas as despesas que já havia pago para meus filhos. A última página mostrava o total: $73.040. Não o guardei para guardar rancor. Guardei para lembrar quantas vezes coloquei os outros antes de mim. Coloquei a mão no mouse. Uma caixinha apareceu ao lado do nome de Evan: remover usuário autorizado. O ponteiro pairou. Minha mão não tremeu, apenas ficou pesada. Meus olhos pararam na palavra autorizado, permissão concedida. E quem deu essa permissão? Eu. Então, se as coisas tivessem ido muito além do que eu pretendia, voltar atrás também era minha responsabilidade. Cliquei. Uma confirmação apareceu: tem certeza de que deseja remover o acesso deste familiar? Li a palavra lentamente, como se estivesse lendo uma despedida que você escreveu, mas nunca enviou. E cliquei em sim. O nome de Evan desapareceu. Depois o de Raquel, depois o de Lily. Cada clique parecia pequeno,
mas deixava um vazio profundo dentro de mim. Não porque me arrependesse, mas porque nunca pensei que faria isso. Nunca pensei que cortaria qualquer coisa que me ligasse aos meus filhos. Mas quando a confiança se torna um peso, abrir mão não é desistir. É uma forma de voltar a si mesmo. Fechei o laptop e me servi de um copo d'água. Nada de chá, nada de açúcar. Eu precisava de algo claro, nada de doçura fingindo conforto. A cesta de frutas do Natal ainda estava sobre a mesa. 2 maçãs murchavam até o miolo, o celofane descascando nas pontas. Peguei-a, abri a lixeira e joguei-a lá dentro, a primeira vez que joguei fora um presente dos meus filhos sem culpa. Lá fora, o crepúsculo já havia se instalado. A neve refletia a tênue luz amarelada das casas dos vizinhos. Doris provavelmente estava assistindo a um filme antigo em preto e branco. Bob talvez ainda estivesse contando histórias natilhas. Dentro de mim, senti algo se soltar do meu peito, como uma camada de gelo finalmente se quebrando. Levantei-me, peguei meu casaco e abri a porta. O vento frio entrou, e desta vez não me virei. Minhas pegadas daquela manhã ainda estavam gravadas na neve. Saí da varanda, não olhei para trás e, pela primeira vez em anos, disse a mim mesmo: tenho o direito de dizer, chega. O banco não perguntou por quê. Mas Toby, o jovem atrás do balcão, olhou para mim como se eu tivesse perdido alguém. Cheguei cedo, antes que o gelo derretesse no para-brisa. O banco tinha acabado de abrir. A árvore artificial no canto ainda estava pendurada, com algumas bolas de prata soltas. Ninguém a havia desmontado, como se a cidade ainda não estivesse pronta para deixar as festas de fim de ano para trás. Posso ajudar com uma coisa? Toby sorriu suavemente, esticando-se sobre a mesa para pegar uma caneta. Tirei da carteira meu documento de identidade, uma declaração impressa e um pedido de revogação de acesso para 3 nomes: Evan Wexler, Raquel Pierce, Lily Wexler. Coloquei-os cuidadosamente sobre o balcão de vidro. Toby olhou os papéis. Seus olhos não demonstravam curiosidade, mas algo nele se apagou, não pena, mas sim como se estivesse olhando para alguém que acabará de fechar a porta de uma casa onde morava há muito tempo. Deixe-me verificar isso para você, disse ele, digitando baixinho. Preciso da sua assinatura ao lado de cada um. Assinei. Minha mão não tremia, mas meus olhos se demoravam em cada nome, como se estivesse lendo as páginas desbotadas de um livro-razão guardado há muito tempo. Evan, o garotinho que levei para a antiga agência em 1992, camisa cinza abotoada, segurando sua primeira caderneta de poupança. Raquel, a menina teimosa que certa vez me escreveu uma carta à mão pedindo mensalidade escolar enquanto eu me recuperava no hospital. Lily, nascida prematura naquele agosto, cuja mãozinha segurei durante 3 invernos seguidos. Quando terminei de assinar, devolvi os papéis. Toby assentiu, fez uma pausa e perguntou: você gostaria de levar a árvore de Natal? Vamos jogá-la fora, mas ela ainda está boa. Sorri. Não, deixe como está. Assim, do banco, dirigi até um pequeno escritório de advocacia perto da prefeitura. A advogada, uma mulher de cabelos grisalhos chamada Andrea, me recebeu em uma sala cheia de livros e uma lareira elétrica acesa. Não precisei explicar muito. Andrea ouvia como as pessoas ouvem histórias como a minha. Eu disse a ela claramente que queria atualizar meu testamento. Nada de divisão igualitária. Aliás, nenhuma divisão. Quero criar um fundo de bolsas de estudo, eu disse, para mães solteiras com mais de 50 anos que queiram voltar a estudar, aprender uma profissão. Andrea assentiu. Uma decisão significativa, Sra. Wexler. Assinei mais alguns documentos. A caneta que usei tinha o logotipo do hospital local, uma daquelas que usávamos para distribuir aos pacientes quando eu trabalhava no departamento de cobrança. A tinta azul se espalhou pelo papel como uma linha que eu não conseguia cruzar de volta. Quando cheguei em casa, pendurei meu casaco no mesmo gancho de sempre e coloquei minha carteira no balcão da cozinha. A casa ainda estava silenciosa, mas não parecia mais vazia. Parecia um palco após a cortina final, luzes amarelas e quentes, veludo puxado, e o ator principal saindo delicadamente do palco. Abri minha carteira e tirei um cartão de visita antigo. O papel estava ligeiramente amarelado, a tinta um pouco borrada, doutora Camille Renner. Guardei aquele cartão por 8 anos, sem nunca ter me ligado. Mas esta manhã,
Quando tirei do pequeno bolso ao lado da foto de Walter, soube que tinha chegado a hora. O telefone tocou 3 vezes antes que alguém atendesse. Renner Cousselin, disse uma voz calma. Aqui é a Camille. Pigarreei. Aqui é a Lorraine Wexler. Estou com o seu cartão há muito tempo. Houve uma pausa. Lorraine, disse ela suavemente. Eu me lembro. Você está bem? Respirei fundo. Acho que acabei de cortar relações com meus filhos. Não havia piedade na voz de Camille, apenas presença. Podemos marcar uma sessão. Assenti, embora ela não conseguisse perceber. Sim, uma manhã seria bom. Encerrei a ligação, coloquei o telefone no balcão e abri a geladeira. Não havia muita coisa, uma caixa de ovos, leite de amêndoas, meio pão de milho da semana anterior. Eu não estava com fome, mas mesmo assim peguei uma fatia, fervi água e preparei um chá de hortelã. Minhas mãos se moviam como uma melodia que eu conhecia há anos, sem partitura, sem público. Servi o chá em uma xícara de porcelana com uma ampulheta impressa na lateral, um presente de aniversário de Walter no ano em que completei 50 anos. Coloquei-o em uma bandeja de madeira e levei-o para a sala de estar, onde o brilho suave de uma luminária refletia no vidro da janela, projetando sombras quentes nas paredes. Lá fora, a neve continuava caindo, suave agora, não tão espessa quanto ontem, mas o suficiente para suavizar as arestas de tudo. Sobre a mesa estava o extrato impresso do dia anterior, com o total circulado em tinta vermelha. Acendi uma vela de canela da gaveta. O aroma flutuava pelo quarto como uma lembrança, transportando-me de volta a um inverno distante, quando Walter, as crianças e eu nos sentávamos à mesa de jantar, de mãos dadas, rezando antes da refeição. Take 5, de Dave Brubeck, começou a tocar de um CD antigo que eu encontrara na gaveta. As notas de jazz soavam como passos lentos na neve, silenciosas, mas seguras. Fechei os olhos, deixei a música passar por mim como se só a melodia pudesse entender o que eu não sabia dizer. Sentei-me à mesa e cortei o pão de milho em pedacinhos, mastigando devagar. Não havia nada de especial nele, apenas uma fatia levemente seca, um gole de chá sem açúcar. E, no entanto, estranhamente, não me senti triste. Não me senti vazio, apenas em paz, como se tivesse acabado de assentar o primeiro tijolo de um novo tipo de lar, invisível, mas real o suficiente para abrigar minha alma. Meus olhos vagaram até uma mesa de canto onde um esboço antigo estava dobrado. Abri-o, limpei a poeira e sorri. Era o desenho de uma cabana à beira do lago, aquela que Walter e eu tínhamos visto e sonhado em construir depois da aposentadoria. Paredes de madeira, uma varanda ampla, uma lareira, janelas com vista para a água. Eu costumava pensar nisso como um sonho que perdeu a chance. Mas agora, algo dentro de mim sussurrava: não é tarde demais. Ainda tenho força. Ainda tenho mãos. Ainda tenho tempo. Ainda tenho liberdade. O telefone vibrou, cortando o silêncio. Olhei para o telefone fixo, a luz vermelha piscando 3 vezes. Evan ligou, depois, 1 minuto depois, Raquel, depois Lily. Cada nome brilhou, como uma mão se estendendo da escuridão. Mas eu não sentia mais necessidade de segurar. Não atendi, não reproduzi as mensagens, não as salvei. As ligações. Simplesmente fechei os olhos, inclinei a cabeça suavemente contra o encosto da cadeira e sussurrei para ninguém além de mim mesma: esta é a primeira refeição que faço sem sentir que devo algo a alguém. Essas ligações não precisavam de resposta. Mas 3 dias depois, Eva apareceu, sem bater, sem avisar, como se tivesse acabado de acordar de um sonho, e eu já tivesse me afastado dele há muito tempo. Não fechei a porta. Só fechei a carteira. Falei calmamente, com as mãos em volta do meu chá de gengibre, os olhos fixos em Eva, de pé na minha sala de estar como uma tempestade de primavera fora de época. O garoto que eu conheci, agora o homem de 46 anos que eu um dia segurei nos braços, bateu a mão na mesa de pinho com força suficiente para fazer o castiçal tremer. Suas bochechas estavam vermelhas de raiva, mas seus olhos estavam com medo. Ele nunca havia sido rejeitado, pelo menos não por mim. Não acredito que você fez isso, disse Evan, rangendo os dentes. Meu pagamento da clínica foi recusado. Vou fazer um exame de tireoide. Você ao menos entende isso? Assenti levemente.
Entendo, disse suavemente, mas esse cartão agora tem um nome, o meu, e não vou permitir que mais ninguém o use. Evan zombou. Você acha isso injusto? Não respondi. Em vez disso, peguei outra fatia de gengibre seco e a coloquei no meu chá. O vapor subiu, forte, mas reconfortante. O telefone vibrou na mesa, Raquel, ligando, dessa vez por vídeo. Não atendi. Deixei o Evan ver o rosto dela na tela. Mãe, o que está acontecendo? Perguntou Raquel, com os lábios apertados, a câmera tremendo como se ela estivesse andando pelo corredor de um restaurante. O Evan disse que você cortou todos os cartões, parou os pagamentos. Você está bem? Continuei firme. Estou indo bem, muito bem. Obrigada por perguntar, assenti. Por que você está fazendo isso? A voz de Raquel se elevou em um tom suplicante. Você sabe que eu tenho estado estressada. O médico disse que preciso de menos pressão. Você acha que isso ajuda? A voz de Lilia interrompeu por trás. Você não vê que a família está se desintegrando? Perguntou Raquel. Olhei para eles e percebi que o mais doloroso não era a raiva deles, era o fato de acharem que aquilo fazia sentido. Eu não me sentia com raiva, apenas cansado e vazio. Larguei meu chá, peguei meu casaco, peguei um telefone reserva e disquei um número que eu havia guardado por mais de uma década, um número para o qual eu nunca havia ligado até então. 3 toques. Olá, Lorraine, respondeu Camille, com a voz firme e sem pressa, como antes. Eu apenas disse a não. Disse isso a ela para os 3, sem gritos, sem lágrimas, apenas a não. Ótimo, disse ela suavemente. O que você vê agora? Olhei para cima. Eva andava de um lado para o outro na sala, como se estivesse em busca de um último argumento. Raquel sumia de cena. Lily tinha a cabeça enterrada no ombro da irmã. Vejo que. Eles nunca olharam para mim e perguntaram o que eu precisava, respondi. Mesmo quando digo não, eles ainda acham que estou testando-os. Camille assentiu e respirou suavemente. Do que você mais tem medo ao dizer não aos seus filhos? Fiz uma pausa. Uma pergunta antiga, mas desta vez não desviei o olhar. Eu costumava ter medo de perdê-los, mas agora estou começando a entender que a única coisa que os mantém por perto é o meu dinheiro. No meu silêncio, então o que perdi não foi família por muito tempo. Camille disse apenas uma coisa: seu fôlego é a única coisa que eles não podem tirar de você. Assenti. A ligação terminou. Evan se aproximou, agora em silêncio pela primeira vez. Teremos uma reunião de família, sábado, às 16 horas, na casa da Raquel. Você deveria vir. Eu não disse que ninguém perguntou se eu queria. Acompanhei-o até a porta sem vestir um casaco, não por desafio, mas porque não sentia mais necessidade de me manter aquecida por algo que estava frio há tanto tempo. Ele não olhou para trás. A caminhonete rugiu na neve fresca, derrapando uma vez antes de desaparecer na curva ladeada por pinheiros. Senha Deus, Senha se cuida, mãe. Mesmo assim, fiquei parada na soleira por mais um minuto, como se confirmasse em silêncio que, pela primeira vez na vida, eu não estava correndo atrás de alguém para consertar a distância. De volta para casa, preparei outra xícara de chá de gengibre, a única coisa que eu costumava fazer quando alguém da família estava doente, preocupado ou decepcionado, mas ainda precisava de conforto. Eu já o havia preparado em tantas noites solitárias. Mas hoje parecia diferente. Sentei-me à mesa e abri meu celular. Uma mensagem da Raquel: reunião de família, sábado, 16 horas, na casa da Raquel. Nenhum convite, nenhuma gentileza, apenas uma ordem. Não respondi de imediato. Levantei-me, fui até o quarto e abri a segunda gaveta à esquerda, aquela onde eu guardava coisas que não eram urgentes, mas que não podiam ser jogadas fora. Uma pequena caixa de ébano ainda estava lá, gravada com letras suaves: Walter e Lorraine, 1983. Abri-a. Dentro, havia uma foto nossa no lago Flatead, com o braço dele em volta de mim, o cabelo dele esvoaçando ao vento, e eu sorrindo gentilmente. Embaixo, estava seu casaco cinza claro de Natal. Alisei as dobras e experimentei. Ainda servia, ainda mantinha o calor. Dei um passo em direção ao espelho. Meu cabelo estava prateado agora, sem as ondas suaves de antes.
Mas, nos meus olhos, havia algo que eu nunca tinha visto em mim, não desafio, mas calma. Sentei-me diante da penteadeira. Ao meu lado, estava um caderno vermelho onde eu havia anotado receitas de biscoitos, telefones de médicos e os remédios de Walter. Na última página, uma linha que rabisquei no meu aniversário de 71 anos: se ninguém te proteger, pelo menos não se abandone. Fechei os olhos. A voz de Camille ecoava fracamente em minha mente: se você os perdoar, acha que isso vai mudar alguma coisa? Eu costumava pensar assim. Agora não penso mais. Não vivo mais esperando que os outros mudem. Vivo para não quebrar mais promessas feitas a mim mesma. O telefone vibrou novamente. Raquel, espero que venha de coração aberto. Li a mensagem, sem franzir a testa, sem sorrir. Simplesmente apaguei, sem resposta. Não era mais a mãe que sempre aparecia só para manter a paz na mesa de jantar. Nenhum dos três me perguntou se eu queria ir à reunião. Eles apenas escolheram a hora, o local, como se eu fosse um erro de sistema, algo a ser resolvido rapidamente, com cuidado, e depois esquecido. Cheguei na hora, nem adiantado, nem atrasado. Raquel morava em um sobrado em um desses novos empreendimentos imobiliários, casas brancas iluminadas, ladeadas por rosas perfeitas, todas as janelas idênticas. Verifiquei o endereço 3 vezes só para ter certeza. A porta se abriu. Sem cumprimento, sem abraço. Raquel se virou e disse rapidamente: entre. Estamos esperando. Entrei. O piso laminado estava frio sob meus sapatos, mesmo com minhas botas forradas de pele. Um leve aroma de baunilha vinha de uma vela barata acesa sobre a mesa, mais fumaça do que fragrância. A sala de estar parecia ter saído de uma capa de revista: paredes brancas, flores frescas, sofá bege, mesa de centro de vidro, mas não, nem uma única foto de família, nem um vestígio de que uma mãe idosa já tivesse visitado. A mesa de jantar estava posta, mas ninguém comia, apenas copos d'água ao lado de um caderno aberto, com as páginas em branco, como se fosse uma intervenção oficial. Raquel começou, sentando-se ereta: mãe, não estou dizendo isso para te julgar. Só estamos preocupadas com vocês. Assenti. Preocupado comigo? Perguntei baixinho. Sim. Você cortou todo o acesso financeiro sem avisar ninguém. Tem noção do quanto isso nos afetou? Eva interrompeu, a irritação aguçando a voz. Eu só precisava de uma ajudinha, como sempre precisei. Qual o problema em depender da nossa mãe? Lily, sentada na ponta da mesa, falou baixinho: achamos que você pode estar passando por alguma coisa, uma crise, talvez relacionada à idade. Olhei para os três. Seus rostos ainda guardavam características que eu um dia adorei: os olhos amendoados de Raquel, os olhos castanhos de Evan, a testa alta, a boca trêmula de Lily sempre que chorava. Mas eu não os via mais como crianças perdidas precisando de orientação. Enfiei a mão no casaco e na bolsa, tirei uma pilha de papéis e os coloquei sobre a mesa. Estes são os recibos que guardei ao longo de 2 anos, os últimos 2 anos, a mensalidade do Evan, $24.000, o seguro da Lily, $2.300, os da Raquel, os adiantamentos para sua filha, sua startup, seus retiros de bem-estar, $37.700. Ninguém se mexeu. Continuei: são $73.700 no total. Não quero de volta, mas também não quero ser tratada como uma bomba de posto de gasolina sem fundo. Raquel deu uma risada seca. Você realmente contabilizou cada centavo? É um pouco demais, mãe. Olhei diretamente para ela. Eu era a contadora-chefe. Nunca esqueço números. Mas o que parece que não consigo lembrar é da última vez que algum de vocês me abraçou só porque sou sua mãe, não por ninguém, não porque eu pudesse pagar alguma coisa. O ar no quarto ficou mais denso, pesado como condensação prestes a congelar, mesmo com o aquecedor elétrico ligado e a lareira zumbindo num canto. Raquel bateu a mão na mesa. Você está se tornando uma vítima, não percebe? Só estamos tentando te ajudar a estabilizar as coisas, a administrar tudo melhor. Você deveria ser grata. Não reagi. Em vez disso, coloquei a mão lentamente no bolso do casaco pela segunda vez e tirei um segundo pedaço de papel, cuidadosamente dobrado, amarelado pelo tempo, escrito com capricho: aos meus filhos, o que lhes dei não pode mais ser contado em dólares, minha confiança.
Coloquei o bilhete sobre a mesa, bem ao lado dos extratos impressos. Foi isso que eu dei, continuei. Não, meu recibo, sem juros. Mas agora acho que preciso ficar com um pouco para mim. Evan se levantou da cadeira. Então, agora que terminamos, só aproveitadores? É isso que você acha? Sua voz falhou, como algo entre culpa e fúria e vergonha. Mantive a calma. Usei dinheiro para criar 3 pessoas, mas o amor não é uma assinatura vitalícia. Lily começou a chorar, lágrimas de verdade, do tipo que ela costumava chorar quando era mandada para a esquina por roubar biscoitos quando criança. Mas, desta vez, seus olhos não me comoveram. Talvez porque eu finalmente tivesse percebido que chorar não é prova de remorso. Às vezes, é apenas uma ferramenta para obscurecer a responsabilidade de alguém. Evan cerrou os punhos, saiu furioso pela porta, ninguém sem dizer mais nada. De repente, a sala ficou silenciosa, só eu e as 2 filhas. Raquel pegou o papel que eu tinha escrito, dobrou com cuidado e deu um sorriso irônico. Obrigada pelo presente de Natal, mãe, disse ela, sarcástica. Não respondi. Simplesmente me levantei e vesti meu casaco. Antes de sair, olhei para os 2 e falei claramente: não preciso de mais nada. Sou um pedido de desculpas. Só não estou mais disposto a ser o único lugar onde a culpa é jogada fora. Ninguém respondeu com a cabeça. Eles se afastaram. O ar estava mais frio que a neve lá fora. Saí, com as mãos enfiadas nos bolsos do casaco. O vento batia no meu rosto, cortante, mas também um lembrete: eu ainda estava ali, viva, verdadeiramente viva, mesmo depois de uma conversa que pretendia me destruir. No caminho para casa, meu carro passou por uma pequena ponte sobre o riacho, agora congelado. Olhei para a água parada, presa sob uma crosta branca de gelo. Parecia algo selado por anos no inverno, como o coração de uma casa que pode congelar depois de muitas folhas em invernos não mencionados. Sussurrei para mim mesma, não para mim mesma, não em voz alta, não com amargura, apenas um reconhecimento silencioso: amanhã, vou começar a limpar aqueles livros. Talvez seja a hora de encontrar um novo lar para eles. Não os limpei no dia seguinte. Mas uma semana depois, deixei tudo para trás. Saí sem bilhetes, sem mensagens, sem explicações, apenas juntei o que ainda era meu e fui. Mudei-me. Simplesmente vivi. 3 meses depois, eu já não era a pessoa que costumava ser. Já não era mais. O que restou foi só eu e algumas plantinhas brotando da terra congelada. A primavera chega lentamente nesta parte do mundo. A neve ainda não derreteu completamente, mas o sol gelado está começando a brilhar, sem mais frio. A luz entrava pelas vidraças de madeira, iluminando pequenos grãos de poeira que pairavam no ar. Sentei-me nos degraus da varanda de uma casa nova, com uma xícara de chá Earl Grey na mão, respirando o aroma do chá de pinho e do vento da floresta. A pequena cabana ficava a cerca de 2 horas de Bridgers Creek, sem sinal de telefone, sem linha de ônibus, apenas uma estrada de terra serpenteando por entre pinheiros. Este lugar antes era apenas um esboço dobrado na gaveta da minha escrivaninha. Agora, havia se tornado o início tranquilo de uma nova vida, marcada não por grandes gestos, mas por pequenas coisas que eram pequenas, constantes e verdadeiramente minhas. Comecei a plantar lavanda. O solo ainda estava úmido e frio, mas eu confiava que as raízes criariam raízes. Li livros antigos, continuei de onde havia parado anos atrás: como misturar aquarelas, como sombrear o formato de uma árvore em papel molhado. Preparei chá, toquei discos de jazz e nunca esperei que batessem à porta. Na semana passada, enviei uma inscrição para dar aulas para um pequeno curso chamado Contabilidade da Vida para Aposentados na biblioteca de uma cidadezinha próxima. O atendente que me retornou ficou surpreso ao saber que eu tinha 72 anos e ainda queria me instruir a voltar ao trabalho. Eu simplesmente disse: não tenho desejo de morrer com partes de mim que não foram utilizadas. Não foram necessárias mais explicações. Esta manhã, enquanto aparava o mato ao longo da trilha da frente, vi uma nuvem de poeira subindo na pista de pouso. O carro parou. Evan saiu, com a camisa amassada, as mãos nos bolsos, o portão incerto, como um menino entrando em seu primeiro dia de aula. Não fiquei surpreso, não me apressei. Levantei-me e assenti. Ele olhou ao redor do quintal e se aproximou lentamente.
Mãe, disse-lhe suavemente. Retribuiu o aceno. Ele enfiou a mão no bolso e tirou um cheque, $500, primeira parcela. Não o peguei imediatamente. Apenas olhei para ele. Havia algo diferente nos olhos de Evan, não culpa, nem arrependimento, mas apenas um reconhecimento silencioso e silencioso. Achei que você não ia querer me ver de novo, disse ele suavemente. Abri a porta e fiz sinal para que ele entrasse. Sem açúcar no chá, mas ainda está quente, eu disse. Sentamo-nos frente a frente, em duas pequenas cadeiras de madeira perto da janela com vista para as árvores. O Earl Grey enchia o ambiente com sua fragrância suave, misturando-se à brisa que soprava entre os pinheiros lá fora. Nenhum de nós falou a princípio. Não precisávamos. Evan olhou ao redor da cabana, seus olhos pousaram na estante, na pintura inacabada sobre a mesa, nos vasos de terra ainda à espera da luz do sol de verdade para crescer. Então, seu olhar se fixou na foto do pai sobre a mesa, a moldura velha, o vidro ligeiramente embaçado, mas ainda intacta, ainda quente com o sorriso tranquilo do Walter de Frank. Ainda falamos de você, sabia? Disse Evan, com a voz baixa e rouca. Não respondi. Aquela não era uma frase para ser respondida. Ele tomou um gole de chá e pousou a xícara, com as mãos entrelaçadas firmemente no colo. Ainda assim, eu conhecia aquela postura, o desconforto de um homem aprendendo a carregar o próprio peso. Posso voltar? Perguntou ele baixinho. Olhei para as árvores pela janela. O sol cortava a última camada de neve, derramando-se sobre o pedaço de terra que eu havia plantado naquela mesma manhã. A luz do início da primavera, tênue, teimosa, mas inabalável, muito parecida comigo agora. Se você voltar, eu disse gentilmente, como um homem adulto, sem esperar que eu seja sua carteira de mãe, então a porta permanece aberta. Ele assentiu, sem protestos, sem desculpas, apenas ficou sentado ali, como um menino que finalmente aprenderá o que significa assumir responsabilidades. Quando o sol começou a se inclinar em direção aos pinheiros ao longe, Evan se levantou. Não vou incomodar você, disse ele, e se afastou em silêncio. Acompanhei-o até a porta, sem abraços, sem promessas, apenas duas pessoas que haviam saído de um ciclo sem nome e aceitado que nem toda ferida precisa de um pedido de desculpas para começar a cicatrizar. Depois que o carro dele desapareceu atrás das árvores, voltei para minha mesa. Sentei-me e abri meu velho caderno marrom na última página que eu havia deixado. Escrevi: não preciso de nada para consertar as coisas, porque me tornei completo. Ao pousar a caneta, um pássaro piou suavemente de algum lugar distante, um som suave, gentil e seguro que significava que a primavera havia realmente começado. Saí para a varanda, com o chá agora morno na mão. A brisa levantava a barra do meu velho suéter. A luz do sol atravessava as nuvens pálidas, filtrando-se pelos últimos montes de neve caindo sobre o pedaço de terra do lado de fora da porta da frente, onde os primeiros brotos verdes começavam a brotar. E eu fiquei ali, imóvel e quieta, como o último fio delicadamente puxado de um velho novelo de lã, sem desfiar, sem quebrar, apenas com o acabamento natural. Talvez nenhum dos meus 3 filhos tenha percebido que a mãe que um dia se esforçou ao máximo para cuidar de uma família para eles desapareceu silenciosamente naquele inverno. O que restou foi apenas uma mulher que aprendeu a sair do silêncio e a se devolver uma vida que não parecia emprestada. Eu costumava acreditar que sacrifício era amor. Mas agora eu entendo, se você não sabe se valorizar, chegará o dia em que até mesmo aqueles a quem você deu tudo a verão como nada além de um fardo. Como um velho cobertor que outrora mantinha toda a família aquecida durante invernos intermináveis, apenas para ser jogado de lado quando ninguém mais sentia frio, esquecido, embora já tivesse sido usado mais vezes do que se podia contar. Se esta história toca seu coração, reserve um momento para pensar em alguém que um dia o colocou à frente de si mesmo. E se ainda houver tempo, avise-os que eles não são invisíveis.